Já notou como seus dedos ficam todos enrugados depois de um tempão na água, seja na piscina ou num banho bem demorado? É quase como se a gente virasse uma ameixa seca, né? Mas qual é a raiz desse mistério? Será que a água simplesmente incha nossa pele? Prepare-se para ir fundo nessa curiosidade, porque a verdade por trás dos dedos de uva passa é muito mais inteligente do que você imagina. A primeira ideia que vem à cabeça é que a água penetra na pele, entra nas células e faz tudo inchar, esticando as superfícies. Afinal, a pele absorve água, certo? E se absorve, deve inchar, como uma esponja que fica maior ao ser molhada. Mas se fosse só um inchaço simples, a pele ficaria esticada, lisa e cheia, como um balão que enche de ar. Porém, nossos dedos ficam cheios de sulcos e dobras, como se tivessem sido espremidos, não inflados. Então, essa explicação popular de que a pele só incha não faz muito sentido quando olhamos de perto para o resultado final. A pele tem uma camada externa chamada queratina, que é como um escudo semi-impermeável. Ela amolece na água, mas não explode de volume. Se fosse um inchaço passivo, deveríamos ver as rugas em qualquer parte do corpo que ficasse na água por um tempo. Mas só acontece nas mãos e nos pés. Isso já é uma grande pista de que tem algo mais complexo rolando por aí. A verdade é que nossos dedos enrugam por um motivo muito mais sofisticado e surpreendente, orquestrado pelo nosso próprio corpo. Por muitos anos, os cientistas também achavam que era só a água fazendo a sua mágica, um processo puramente físico. Mas aí no século passado começaram a notar algo estranho em pacientes com certas lesões neurológicas. Descobriram que pessoas que tinham os nervos das mãos ou dos pés danificados por algum acidente não desenvolviam as rugas na água. Isso foi uma virada de jogo. De repente, ficou claro que não era só a água agindo na pele. O sistema nervoso estava envolvido. Ou seja, o enrugamento não é um acidente, mas uma resposta ativa e controlada do nosso corpo. Ele decide enrugar. Quem está por trás disso é uma parte do nosso cérebro chamada sistema nervoso autônomo. Ele cuida de funções que nem percebemos, como a nossa respiração, os batimentos do coração e até a digestão. É um piloto automático super inteligente do nosso corpo. E esse sistema também controla a contração e dilatação dos nossos vasos sanguíneos, inclusive nas pontas dos dedos. Então, nossos dedos enrugam porque o cérebro manda um comando, e não porque a água simplesmente os incha, mudando tudo o que pensávamos. É como se o corpo tivesse um sensor de umidade e ativasse um modo especial para lidar com a situação de estar em contato prolongado com a água. Uma verdadeira engenharia biológica em ação, mostrando que somos muito mais adaptáveis do que imaginamos no dia a dia. Mas por que nosso corpo faria isso? Qual a grande vantagem de ter dedos de uva passa? A resposta é genial! A teoria mais aceita hoje é que os dedos enrugados funcionam como pneus de carro de chuva, otimizados para ter mais aderência. Pense bem, um pneu liso escorrega fácil no molhado. É por isso que carros de corrida usam pneus slick só em pista seca. Mas quando chove, os pneus têm sulcos profundos, certo? Esses sulcos servem para escoar a água e manter o pneu em contato firme com o asfalto. Nossos dedos enrugados criam exatamente esses canais, esses sulcos, que ajudam a drenar a água que fica entre nossa pele e o objeto. Isso aumenta o atrito, melhorando nossa capacidade de agarrar coisas molhadas ou escorregadias. É como ter uma super pegada aquática. Imagine pegar uma fruta na piscina ou um sabonete molhado no banho. Com os dedos lisos, seria bem mais difícil segurar firme. Com os sulcos, a água é rapidamente empurrada para fora, permitindo que a superfície da pele tenha um contato mais direto e eficiente. Alguns estudos até sugerem que esse truque nos ajudaria a andar ou correr em superfícies molhadas com mais segurança, evitando escorregões. E até para nossos ancestrais, que precisavam pescar ou se mover em ambientes úmidos, essa adaptação era uma grande vantagem de sobrevivência. É um mecanismo de segurança e eficiência embutido, que liga quando detecta a necessidade de mais tração em um ambiente aquático. Essa é a raiz da coisa. Não é um defeito ou um inchaço sem propósito. É uma ferramenta, uma habilidade secreta do seu corpo. Uma prova de que a evolução é super esperta e pensou em cada detalhe para nos ajudar a navegar pelo mundo molhado ou seco. Mas como exatamente o corpo faz essa mágica de contrair os vasos e criar as rugas? Vamos entender o passo a passo microscópico. É uma coreografia celular impressionante que acontece em questão de minutos, transformando nossos dedos temporariamente.
Então se prepare para ver a ciência em ação no seu próprio corpo da próxima vez que entrar na água. Tudo começa ao mergulhar mãos ou pés na água. A camada externa da pele, rica em queratina, absorve um pouco dela. Essa absorção de água faz com que a queratina amoleça e aumente ligeiramente de volume, mas não é isso que causa as rugas em si. O ponto crucial é que os nervos sensoriais presentes na pele detectam essa alteração e enviam um sinal de alerta para o cérebro. O cérebro processa essa informação e entende: opa, o ambiente está úmido. Precisamos de mais aderência para interagir com ele. Então ele ativa o sistema nervoso simpático, que é uma parte do nosso sistema nervoso autônomo, responsável por respostas de luta ou fuga. Mas aqui, em vez de fuga, ele está preparando o corpo para uma pega melhor. O cérebro manda um recado direto para os vasos sanguíneos, especificamente para as pequenas artérias e arteríolas localizadas nas pontas dos nossos dedos das mãos e dos pés. Esse recado faz com que esses vasos sanguíneos se contraiam. Sim, eles ficam mais apertados, diminuindo o diâmetro por onde o sangue passa. Ao contrair, o fluxo de sangue para a região diminui significativamente. É como fechar um pouco a torneira da água. Com menos sangue circulando ali, a quantidade de volume debaixo da pele na parte interna do dedo também diminui. Enquanto isso, a camada mais externa da pele, a que já amoleceu e expandiu um pouco com a água, permanece com seu tamanho. É como se você tivesse uma capa ligeiramente grande demais para o seu corpo. Se o corpo encolhe, a capa forma dobras e rugas. Essa diferença entre a superfície da pele, que manteve seu tamanho, e o volume interno, que diminuiu, é o que cria as famosas rugas. São literalmente dobras na pele, que antes estava esticada sobre um volume maior e agora está sobre um volume menor. Esse processo é super rápido e eficiente, acontecendo em poucos minutos de exposição à água. Uma verdadeira mágica da natureza. E o melhor, é completamente reversível. Assim que você sai da água, o cérebro desativa o modo aderência. Os vasos sanguíneos voltam ao normal, o fluxo de sangue se restabelece e o volume interno do dedo aumenta novamente. E gradualmente as rugas desaparecem, deixando seus dedos lisinhos como antes. É como se nada tivesse acontecido. É um exemplo perfeito da nossa incrível capacidade de adaptação, uma solução elegante para um problema muito comum. E tem algumas curiosidades extras sobre esse fenômeno que valem a pena saber. Fique ligado para desvendar ainda mais segredos. Você já notou que seus dedos enrugam mais rápido em água doce, como na piscina ou no chuveiro, do que em água salgada do mar? Isso acontece por causa de um processo chamado osmose. A água doce tem uma concentração de sal menor que a de dentro das nossas células. Então, a água tenta diluir o sal das nossas células, entrando um pouco mais facilmente na pele, o que acelera o processo de sinalização. Em água salgada, a diferença de concentração é menor ou até inversa, o que retarda a absorção inicial da água pela pele. Outra curiosidade: por que esse enrugamento só acontece nas mãos e nos pés? Afinal, o resto do corpo também fica molhado, não é? A explicação é que a camada de queratina nessas regiões é muito mais espessa do que no resto do corpo. Além disso, as mãos e os pés têm uma concentração muito maior de nervos e vasos sanguíneos sensíveis a essa resposta autonômica. São as partes que usamos para agarrar e andar, e por isso precisam de uma superaderência extra quando molhadas. A velocidade com que os dedos enrugam também pode variar de pessoa para pessoa. Alguns enrugam em 5 minutos, outros demoram mais. Essa variação pode ser influenciada por fatores genéticos e pela sensibilidade individual do sistema nervoso de cada um. E a temperatura da água? Sim, ela também tem um papel. A água morna tende a fazer os dedos enrugarem mais rápido. Isso porque os vasos sanguíneos reagem de forma mais ágil ao calor, contraindo-se um pouco mais rapidamente. Então, da próxima vez que você estiver em uma banheira quente, observe a velocidade com que seus dedos se transformam. É fascinante como o nosso corpo tem mecanismos tão específicos e inteligentes para lidar com os desafios do ambiente. Esses pequenos detalhes revelam a complexidade e a sabedoria da natureza, que sempre nos surpreende com suas soluções. Desde a ponta dos seus dedos até as células mais profundas, tudo no nosso corpo tem uma razão de ser, um porquê incrível, e entender esses porquês nos ajuda a valorizar ainda mais essa máquina perfeita que é o corpo humano. Quem diria que uma coisa tão comum como dedos enrugados esconderia tantos segredos e tanta inteligência?
Então, da próxima vez que seus dedos virarem uva passa, lembre-se: não é inchaço passivo, mas uma estratégia brilhante do seu corpo. É um mecanismo ativo e inteligente evoluído para te dar mais aderência no mundo molhado, como um pneu de chuva para suas mãos. Nosso corpo é realmente uma maravilha, cheio de truques e adaptações que nem imaginamos no nosso dia a dia. Se você curtiu ir na raiz dessa curiosidade, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer. Comenta aqui embaixo outra coisa que você sempre quis entender o porquê. E se ainda não é inscrito, clica no sininho para não perder o próximo Raiz da Coisa. Até a próxima!